Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Voltamos hoje ao caso Tancos. A Ministra da Justiça diz não ser o momento para discutir a existência da PJ militar. Na Educação, o Ministro do Ensino Superior garante que o arranque do ano letivo correu muito bem. Falamos de incêndios e falamos concretamente do dispositivo de combate aos incêndios em nível máximo até 15 de outubro. Falamos de cultura e falamos de censura em Serralves. Existiu ou não censura em Serralves? É então aquilo que vamos analisar. Falamos também na política internacional da Venezuela. Já foram libertados os portugueses que estavam então presos na Venezuela. São então estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, César Oliveira. César, muito obrigada pela sua presença. César, começamos precisamente pelo caso Tancos, mais uma vez. A Ministra da Justiça diz não ser o momento para discutir a existência da PJ militar, depois então dos acontecimentos de Tancos. Helena, a Ministra da Justiça remete-se a essa posição porque, na verdade, quando as coisas na Justiça, há duas justiças em Portugal, ou se calhar até três, mas sobretudo muito separadas para aquilo que é a Justiça Civil e a Justiça Militar, que têm de alguma forma autonomias e regras muito próprias, a Ministra não pode dizer outra coisa que não seja isto, não é? Remeter-se para uma situação meia de águas mornas, percebe? Portanto... Mas é ou não o momento para se falar na existência da PJ militar? A Ministra garante não ser um momento oportuno, mas coloca-se ou não esta questão no momento atual? Eu acho que se deve colocar esta questão, é uma questão pertinente para se criar regras mais explícitas. Porque é que há de haver duas justiças? Porque é que há de haver duas polícias judiciárias? Não é? É evidente que é mais fácil criar, muitas vezes, alguns concertos, algumas conluios neste tipo de coisas, quando há uma polícia mais restritiva do que ao nível, se formos tratar de uma polícia, digamos, que tem a responsabilidade de tudo, devia ter a responsabilidade de tudo num país, como é o caso da nossa Polícia Judiciária, que tem comprovado e provado que tem eficiência e que fazem um trabalho muito meritório na descoberta de crimes, na averiguação... É uma das melhores a nível mundial também. É uma das melhores a nível mundial. Portanto, a Ministra da Justiça põe-se aqui numa situação que dá para ser interpretada de duas maneiras. Primeiro, pode ser interpretado que a Ministra da Justiça não se quer meter neste momento, não quer tomar posição neste momento, porque tudo que diz respeito à defesa nacional é assim uma matéria um bocadinho à margem de todo o resto, que faz sentido quando há guerra, quando há conflitos. Quando não há conflitos, naturalmente que a defesa nacional deve ser integrada como sendo uma força viva de um país, tal e qual a defesa nacional deve ser interpretada quase como uma polícia de judiciária, como uma polícia de segurança pública, como uma guarda republicana. É uma força de segurança, devia ser interpretada assim. E, portanto, se fosse assim interpretada, não fará grande sentido ter-se uma polícia judiciária específica para os militares, quando muitas vezes os crimes ou as prevaricações acontecem dentro do âmbito militar, mas também naquilo que é o âmbito civil. E onde é que aqui há a separação? É complicado isto. Portanto, a Polícia Judiciária Nacional devia ter competência para averiguar crimes que fossem, que tivessem, que ocorresse em qualquer área, fosse onde fosse. Portanto, para isso temos Ministério Público, temos, digamos, os órgãos próprios que estão dentro do chapéu do poder, do Presidente da República, do Ministério Público, do Governo, e que isso, por si só, deviam coordenar todas essas operações. Portanto, a Ministra da Justiça lança aqui, põe-se nesta posição, quase como quando
quando aconteceu a questão da Procuradora, também se pôs naquela posição assim meia dúbia, porque não é esclarecedor, César Como? Oliveira, não é esclarecedora esta posição. Não é esclarecedora, quer dizer, é evidente que eu admito que a Ministra da Justiça não tenha condições, vamos falar claro, gosta ou não se gosta a senhora. Eu, pessoalmente, nem gosto nem desgosto, mas acho que ela nem tem feito um papel mau. É evidente que está condicionada a muito outro tipo de coisas. Portanto, a Ministra da Justiça coloca-se aqui numa situação de indefinição, tal e qual é a indefinição do país em relação a estas matérias. Portanto, ela não pode estar a remar quanto à maré. Do país, César. Como? É um reflexo da indefinição também do país, pegando também nas suas palavras. Exatamente. É uma indefinição em relação ao país, o que acontece no país, que ela não pode fazer outra coisa. Ela não pode estar a remar quanto à maré ou marchar contra os canhões. Percebe? Tem que andar um bocadinho nisto. O país havia de estar mais bem definido em relação a algumas matérias. E em relação a esta situação, por exemplo, que estamos aqui a falar, que foi a propósito de tanques, mas podia ser a propósito de outra coisa. Já houve muita corrupção ao nível dos militares. E houve também muita pressão, César. É que isto... Houve também muita pressão da opinião pública e também, inclusive, de Marcelo Rebelo de Sousa, para que, de facto, se apurassem responsabilidades neste caso específico de Tancos. Helena, aqui houve duas situações. Primeiro, a posição do Presidente da República e depois a posição da oposição, nomeadamente do Partido Social Democrata, que tem insistido muito na clarificação deste caso. Do CDS também, pronto, até da generalidade dos partidos. Tem insistido muito, é preciso ver, esclarecido isso, da mesma maneira que também é preciso esclarecer bem que a corrupção não é só na vida civil, também acontece muito na vida militar, e isso ainda recentemente foram descobertos muitas negociatas através de generais e coronéis e não sei quê, e inclusivamente o exagero de competências ou de rigores ao nível dos militares, de tratamento dos militares, na formação dos militares. É preciso que estes senhores todos, eu já fui militar também, eu fui militar naturalmente quando no meu tempo de tropa, e eu conheço relativamente bem o que é a vida militar, e portanto os militares não são mais nem menos que os outros. Têm que cumprir uma competência que lhes é incumbida, neste caso concreto da defesa nacional, e com regras. E depois o resto não são mais nem menos, aliás, serão até menos que um outro cidadão civil, porque têm responsabilidades acrescidas. Portanto, deviam ser mais escrupulosos naquilo que são o cumprimento das suas obrigações. E, portanto, isso não se tem vindo a verificar. Esta questão de tanques é mais uma situação. Eu percebo que a Ministra da Justiça não queira estar aqui a cometer ingerências nesta matéria, porque é um bocado complicado. É indefinição. E de facto, o próprio Ministro da Defesa, veja-se, que ele tem sido assim um homem assim meio deixa andar, vai respondendo umas coisinhas e tal. É preciso apurar responsabilidades também relativamente ao poder político, relativamente ao caso Tancos? Eu acho que sim. Aliás, é o que está em cima da mesa. Porque este caso concreto de um crime que é cometido através do Presidente do Comandante da Judiciária ou do Comandante da GNR, ou seja que for, são situações, são peças de um puzzle, não é? Mas não há dúvida nenhuma que o poder político, neste caso de Tancos, é claro que não andou bem. É preciso, de facto, Portugal, o país, e eu acho que os partidos têm-se batido por isso, tem o direito de ter isto de uma forma mais correta, mais transparente, percebe? Não se sabe qual é o caso que vem a seguir e é preciso que as regras sejam definidas para prevenir os casos que venham a seguir. É isso que estamos a falar, percebe? E, portanto, esta posição da Ministra é aquela que é possível para ela, é mais cómoda também, né? E também que é possível. Agora, os portugueses e os portugueses representados nos partidos querem saber mais, querem apurar como é que foi isto, como os contornos, as condições que existiam, que existem ou que podem vir a existir, as precauções, as responsabilidades diretas, indiretas.
Está a ver? Portanto, as chefias militares... Querem respostas também relativamente às chefias militares. Não acontece nada. Mas como Lá está, querem precisamente também respostas relativamente às chefias militares. Os Estados-Maiores? Para que é que existem os Estados-Maiores que estão com montes de gente, com muitas competências distribuídas? É para essas coisas. Deve ser para essas coisas. Portanto, e é de facto necessário que existam essas respostas? Quer dizer, eu acho que essas respostas poderão vir a existir se houver mudança de regras, Helena. As regras têm que ser definidas pelo Estado. O Estado tem... Há um Ministro da Defesa, há um Primeiro-Ministro, há um Presidente da República, há um Procurador, há o Ministério Público, há todos estes órgãos de poder, percebe? Que têm que definir essas regras claras. Porque enquanto não as definirem, acontecem muitas coisas como estão a acontecer pelo mundo, o abuso do poder. O abuso do poder e as surpresas que caem todos os dias. Portanto, isto parece uma coisa leve, parece assim uma coisa de lá na Caprina, mas não é. É porque, reparem, as armas de tanques, muitas delas eram obsoletas, mas dá para matar muita gente. Dá para fazer muitos motins, dá para fazer... É preciso também perceber quais eram os fins desse roubo. Dá para desenvolver atos terroristas, e é disso que estamos a tratar, quer dizer, parece uma coisa, e há muitas coisas que são obsoletas, mas muitas coisas obsoletas que foram roubadas, e que agora se encontrou isto, podia dar para matar muita gente, e é disso que estamos a tratar. Muito bem. César, da Justiça passamos para a Educação. O Ministro do Ensino Superior garante que o arranque do ano letivo correu muito bem. É assim que, de facto, se pode fazer o balanço do arranque do ano letivo? Olha, eu, por acaso, não tenho isso bem conferido, sabe porquê? Porque nós sabemos que a procura do ensino superior não excedeu as disponibilidades. E, portanto, quando assim é mais fácil gerir, é mais fácil, é mais pacífico o início dos programas, portanto, há menos alunos, haverá menos turmas, há menos vagas também, os professores são os mesmos, portanto, há mais folga para tudo. Portanto, esta é uma matéria pelo qual correu muito bem. Agora, vamos ver se é só o arranque correu bem ou se o resto tem que correr bem. Os alunos, não há dúvida nenhuma, do ensino superior estão aí a já manifestar-se por causa de condições, das melhores condições para poderem fazer as suas licenciaturas, também, para fazer a sua formação, nomeadamente o alojamento, as condições de acesso e tudo isso. Há um conjunto de coisas que ainda não está conferido. Há um conjunto de situações que estão diretamente relacionadas também com o início do ano letivo. Exato. E normalmente os problemas que surgem de instabilidade ou de falta de condições acontecem sempre depois das praxes. É normal acontecer. Portanto, daqui, isto é um período muito soft, as pessoas vieram de férias, entraram nas suas faculdades, ou vão continuar, e está tudo bem, como há vagas, como não há falta de vagas, portanto, há vagas suficientes, portanto, tudo aconteceu bem. Agora, é preciso dar condições aos estudantes e condições aos professores. Vamos lá ver se o Orçamento de Estado contempla as condições para melhores para o ensino superior e que se tome essa cautela também as ajudas aos alunos e às famílias para o ensino superior. Portanto, isto é uma coisa que normalmente só vai ser conferida ou vai ser mais explícita depois das praxes. E quando acabar essa coisa, isso depois vai-se ver. E oxalá que corra bem. Todos os anos também se fala de praxe, falar de ensino superior é também falar de praxe. Este ano parece também estar a ser um ano letivo calmo no que toca às praxes. De facto, os episódios anteriores levam a que assim seja, César. Podemos pô-lo desta forma ou podemos pintar este cenário? Esperemos que está a começar. Eu, por exemplo, eu ontem vi passar à minha porta centenas de estudantes, todos em filas, encarreirados, com uns senhores de lado, umas senhoras do lado, que são os tais doutores, a tomar conta deles. Não sei depois para onde é que eles vão fazer algumas diabruras. Espero que sejam mais comedidas, que sejam situações só do exercício daquilo que é uma brincadeira, que é do que se trata,
e que não sejam coisas que firam, digamos, a personalidade e os princípios dos homens, das raparigas, dos rapazes que estão nessas mesmas praxes. Portanto, é cedo para conferir, está agora no início, está mesmo no início, é cedo para conferir. São declarações otimistas do Ministro. Agora, é evidente que há uma coisa que temos de ter em conta. O que de mal aconteceu, Helena, e já aconteceram muitas coisas de mal relativamente às praxes no ensino superior e mesmo até na questão do ensino interior intrinsecamente, não há dúvida nenhuma que deixam mais exemplos, mais serenidade. Acho que também ajuda. Este ministro é um homem sereno, parece-me que é um homem sereno, é sempre um ministro de um governo aquele que tem menos visibilidade ou que tem menos protagonismo e, portanto, cabe bem aqui um homem que seja sereno, sem sede de protagonismo, sem necessidade da luz das ribaltas. Parece um ministro que possa vir a gerir isto com alguma serenidade. E, portanto, se assim acontecer, vamos ter, de facto, um ano letivo do ensino superior para a formação dos nossos jovens daqui de Portugal e de muitos que vêm de outros países para se formar em Portugal. Ao abrigo do programa Erasmus. Ao abrigo do programa, muitos deles. César, falamos agora... É pena nós pagarmos desses alunos virem para cá, nós pagarmos, os portugueses pagarmos, para depois eles irem lá para fora, ser nos seus países e em outras comunidades, e os portugueses a pagar. Mas muito enfim, bem. Isso é outra questão. César, falamos agora de incêndios. O dispositivo de combate aos incêndios está no nível máximo até 15 de outubro. O período crítico dos incêndios, então, aqui prorrogado até 15 de outubro. César, como é que podemos analisar esta medida preventiva? Podemos chamar assim? Uma boa medida. Aliás, as temperaturas são temperaturas que são indicativas, indiciadoras de que, de facto, a Proteção Civil, o Estado, neste caso, e a Proteção Civil, têm que ter medidas acrescidas. Quer dizer, nós estamos aqui a viver estes dias agora recentes com dias de risco, climas de risco. Temperaturas demasiado elevadas também para a época. Temperaturas de risco, não é? Que, de facto, justificam mais que suficiente para este prolongamento até 15 de outubro, são mais 15 dias, pouco mais, e se calhar chegar a 15 de outubro, se isto pode continuar a prolongar-se este prazo. Portanto, acho que Portugal tem tido maus acontecimentos nisto que é na proteção civil e a proteção aos incêndios, que se calhar até justificam uma atenção, justifica não, aliás está decretado, uma atenção permanente à prevenção, que muitas vezes as prevenções não se devem fazer só quando há o excesso de temperaturas. Também tem que se fazer se houver excesso de chuvas ou excesso de ventos. Portanto, a proteção civil é um bem da sociedade que nos faz muita falta. Toda a gente, eu, pelo menos como cidadão, eu penso sempre que há os bombeiros e há os responsáveis, os técnicos da prevenção, que estão sempre são os nossos anjos da guarda. Eu penso assim. Portanto, isto tem que ser uma coisa permanente, recorrente. Mas acho bem este tipo de alguma forma, um excesso de preocupação, mas não será excesso. Será mesmo uma situação que deve-se ter em conta todos os dias, não é? Uma situação que, de facto, é necessária também. Eu aplaudo este tipo de atitude, não é? Para uma cautela especial em relação a essa matéria. Quando está também a fazer praticamente um ano dos incêndios de 2017. Pois é isso, também. Nós temos tido vários, já não é há um ano, é sucessivo, há anos transados que têm acontecido, particularmente o ano passado foi muito gravoso, e este ano já têm acontecido incêndios muito gravosos também, embora felizmente não tenham tido a dimensão dos outros anos, porque também, lá está, são às vezes as coisas más
más que acontecem possibilitam que se tenham precauções em relação à segurança dos bens e das pessoas, sobretudo, e isso tem acontecido este ano, tem sido mais soft, embora tenha acontecido, Monchique, por exemplo, mas eu interrogava-me ainda, um dia desses, interrogava-me uma situação. Todos os anos há incêndios na Sertã, há de reparar. Há montes de anos há incêndios na Sertã. Mas porquê é que há de haver todos os anos incêndios na Sertã? Porque é que se sabe que aquele território é um território muito propício a incêndios, porque é que não se faz um reforço? Se calhar até existe, mas estou a divagar, mas se calhar até existe. Mas porquê é que há de haver todos os anos incêndios na Sertã? Quando me disseram um incêndio na Sertã, isso é habitual. Eu próprio, isso é habitual. Não devia ser assim. Muito rapidamente, César, para fecharmos este tema. César. Portanto, esta situação de proteção civil tem acontecido uma coisa que eu quero restar com agrado. Tem havido mais complementaridade e mais entendimento entre os diversos agentes da proteção civil. E isso prova que é o caminho certo. Portanto, é a Liga, é o Governo, é a Proteção Civil máxima, é propriamente os próprios agentes locais, é a população, são os moradores, são os proprietários. Portanto, tudo isto vai acontecendo. Muito rapidamente, e lá está, César. nós podemos também, se calhar, regozijar por isso, porque nós sabemos que neste momento estão a acontecer muitos incêndios em países muito desenvolvidos e até que não têm o risco de incêndio que nós temos aqui, tem menor e, portanto, estão a acontecer com maior volume. E nós aqui, felizmente, temos estado a controlar, embora ainda há muito para fazer nessa matéria. César, falamos agora da cultura e falamos de Serralves. Houve ou não censura à exposição de Serralves e que levou, então, à admissão do criativo de Serralves, por assim, do criativo de Serralves, assim? Olha, eu por princípio sou sempre contra as censuras. Não deve haver censuras. Agora, deve haver regras. E Serralves e outras Serralves tem que existir regras. Agora, não pode haver endeusamento das pessoas. Não podem haver o exagero das competências ou dos poderes que existem nessas mesmas fundações e nessas mesmas... Porque não é só Serralves, é que estamos a falar... Fala Serralves, mas há muitas outras. Há muitas fundações que têm acesso a dinheiros públicos, nomeadamente, onde não há regras e aí é mesmo um autoritarismo autêntico. Portanto, embora seja contra a censura, seja onde for, mas acho que deve haver regras, a observação de regras para todos, para os utentes, não só para os visitantes, mas também para aqueles que se servem dessas exposições, desses fóruns para revelar as suas artes e os seus conhecimentos, mas também as próprias direções têm que ter regras, não é? E fazê-las cumprir e cumprir. Portanto, se assim acontecer, não é preciso haver fim à censura, nem deve haver censura sequer. Muito bem. César, terminamos a falar da Venezuela. Os portugueses que estavam então detidos já foram libertados. Olha, isso é um bom sinal. E é um sinal, antes de mais, tenho que dizer, de alguma de influência da nossa diplomacia. Primeiro. Segundo, mérito dos portugueses. Porque os portugueses, quando estão fora, quando são agentes económicos, nomeadamente em muitos países estrangeiros, que nós conhecemos e que estão aí distribuídos para a América, para a África, para a Venezuela, países latinos, países da América do Sul, e que são exemplo, são agentes económicos de exemplaridade, criam riqueza e fazem a riqueza. E, portanto, eles não podem ser penalizados pelo facto de serem pessoas com iniciativa. E a Venezuela está aqui a ter uma atitude. A Venezuela tem que entender o seguinte, à parte de políticas, não há dúvida nenhuma que a Venezuela teve
uma relevância muito importante naquilo que é a economia do mundial, muito à custa dos portugueses que lá foram trabalhar e investir e desenvolver atividades económicas. E, portanto, isto que está aqui, eu só vejo, é o reconhecimento da Venezuela, do governo daquele senhor, que lá está, eu acho, para mim, um ditador, mas é um reconhecimento que, de facto, os portugueses são muito benéficos a um país como aquele. Portanto, deve-os tratar bem, deve-lhes dar condições, não deve só puxar para um lado, deve dar condições e deve dar liberdade de expressão. Antes de mais, eles têm que ter possibilidades de dizer na Venezuela o que dizem aqui, liberdade de expressão. A Venezuela ainda tem que andar, se calhar, muitos quilómetros, muitos milhares de quilómetros, para chegar ao 11º lugar no ranking mundial, como chegou em 10º Portugal, naquilo da melhor democracia no mundo. Estamos a fechar, César. Mas só com atitudes essas é que a Venezuela vai lá chegar e dá liberdade ao seu povo e melhores condições para viverem. Muito bem, César, terminamos então hoje a falar da Venezuela, que já libertou então os portugueses que estavam detidos. César, voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada. Até para a semana. Foram então estes hoje os temas em análise. Regressamos amanhã.